Olá amigos, sejam bem-vindos à nossa segunda parte da série especial que nós fazemos sobre a evangelização de espíritos, metodologia trazida pelo nosso caríssimo professor Eurípides Barçanufo. Hoje nós vamos falar sobre dois atributos muito importantes de nós, como espíritos imortais. Os nossos atributos, potências da alma, como diz Leon Denis, pensamento e vontade. Então nós vamos entender um pouco hoje sobre a importância desses dois atributos na nossa vida como espíritos imortais. A evangelização de espíritos visa educar o ser em sua totalidade. Demonstra que o pensamento é a base evolutiva do espírito. Elucida que o sentimento é a energia que provém do pensamento. No nosso encontro passado, então, nós falamos um pouquinho sobre isso. Que o nosso pensamento ele é a base, ele é o alicerce que nós vamos construir a nossa evolução espiritual, até chegarmos à pureza dos nossos sentimentos. E o sentimento é uma energia que provém do nosso pensamento. É do pensamento que nasce o sentimento. Por isso a importância de nós mantermos esse pensamento educado, esse pensamento ligado ao amor, ao Evangelho de Jesus, para que nós possamos então ter sentimentos elevados. Então nós precisamos passar pela educação desse pensamento e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a importância na nossa vida como espírito desse atributo importante, do pensamento. Pensar é criar, é plasmar, dar forma, modelar ideias. Essas ideias aos poucos ganham ritmo, frequência, força que a vontade imprime, impulsionando-as, formando assim a cadeia mental que se estende na forma de pensamento. O pensamento, então o nosso pensamento, ele tem cor, ele tem forma, ele tem odor, é uma criação, Nós vamos criando, nós vamos plasmando, nós vamos modelando e isso retorna para nós. Então nós precisamos criar e plasmar a paz, o equilíbrio, a harmonia, o amor, porque nós teremos de retorno aquilo que nós pensamos. Os nossos sentimentos serão formados a partir daquilo que nós pensamos. Então nós precisamos pensar melhor, nós precisamos educar melhor esse pensamento. Não podemos continuar deixando esses pensamentos soltos, sem rédea, sem comando, sem educação. Eles precisam de um roteiro seguro. Esse roteiro seguro é o Evangelho de Jesus. É Ele que nos norteará as nossas atitudes, as nossas criações mentais, para a nossa transformação moral. Leon Denis nos diz no livro Problema do Ser, do Destino e da Dor: as causas da felicidade não se acham em lugares determinados no espaço, estão em nós, nas profundezas misteriosas da alma. É na vida íntima, no desabrochar de nossas potências, de nossas faculdades, de nossas virtudes, que está o manancial das felicidades futuras. Então esse nobre filósofo nos ensina que a felicidade do ser, a felicidade do espírito não está nas conquistas exteriores. Se existe um vazio existencial na humanidade, se todos buscam e o consumismo cresce e isso continua demonstrando que não funciona, Não é por aí o caminho, não é esse o caminho da felicidade. Não adianta consumir, não adianta buscar fora, construir castelos maravilhosos, porque tudo isso é perecível. E isso não preenche as reais necessidades do ser, do espírito. As reais necessidades do espírito são aquelas conquistas eternas, aquilo que nós não perdemos, aquilo que nós levamos para toda a eternidade. Então depende só de nós, está dentro de nós. Essa conquista é interna, esse trabalho é interno. Nós precisamos despertar essas potências espirituais para que nós possamos então alcançar essa tão sonhada felicidade. Nós não conseguiremos ser felizes com a aquisição de coisas materiais, objetos materiais, com castelos de areia. Nós só seremos felizes com as conquistas internas, lapidando as nossas joias internas. Quais são as nossas joias internas? Bons sentimentos. Esses são os ornamentos mais belos, mais brilhantes que o ser pode levar, deixando o seu perispírito luminoso, leve, trocando as chagas por luminosidades, por leveza, por sublimidade. Isso depende de nós. Nós não vamos alcançar isso com conquistas externas, exteriores.
É isso que esse filósofo nos ensina. E ele ainda diz que o pensamento, dizíamos, é criador. Não atua somente em roda de nós, influenciando nossos semelhantes para o bem ou para o mal. Atua principalmente em nós. Gera nossas palavras, nossas ações, e com ele construímos, dia a dia, o edifício grandioso ou miserável de nossa vida presente e futura. Então ele diz aqui que o pensamento é criação. Ele cria em torno de nós a atmosfera que nós vivemos e respiramos. Então nós precisamos pensar, refletir, né? Como tem andado os nossos pensamentos? Quais pensamentos nós cultivamos ao longo da semana? Pensamentos equilibrados? O que nós estamos pensando? O que nós estamos plasmando? O que nós estamos criando ao longo de meses, ao longo do ano? Como foi nesse ano a criação dos nossos pensamentos? O que nós estamos plasmando para nós mesmos? Será que nós já paramos para pensar nisso? Será que nós já paramos para pensar, refletir na importância dessa educação, desse pensamento? Porque tudo que nós criamos, nós respiramos. Essa atmosfera que nós criamos, nós mesmos depois precisamos colher, né? É a lei de ação e reação. Então nós precisamos aprender a criar bem e luz, se nós queremos viver na harmonia, se nós queremos viver na paz e na felicidade. Emmanuel, no livro Pensamento e Vida, nos ensina que o pensamento é força criativa, a exteriorizar-se da criatura que o gera por intermédio de ondas sutis, em circuitos de ação e reação. No livro Pensamento e Vida. Então Emmanuel aqui nos diz que o pensamento também é criador, é força criadora e se exterioriza por meio de ondas leves, ondas sutis. E ele está ligado à ação e reação. Tudo o que eu mando, tudo o que eu lanço, todos os meus atos são ações. E de acordo com as minhas ações, eu colherei as reações, né? Então, se eu estou dia a dia cultivando pensamentos de vingança, de rancor, de mágoa, de ressentimentos, eu estou algemada àquele que me fez, que me ofendeu, que feriu. E eu estou então enviando pensamentos, enviando ondas. Essas ondas vão até a pessoa e voltam carregadas de vibrações e retornam para mim. A lei de ação e reação. Mesmo que esse ser esteja longe, esteja no Japão e eu no Brasil, nós estamos unidos. Porque o pensamento ele cria, né? E ele tem ali ação e reação. O que eu estou lançando? O que eu estou fazendo? O que eu estou plantando? Bons sentimentos? Bons pensamentos? O que eu estou plantando? O que eu vou colher? Porque eu posso plantar o que quiser, mas chega o momento da colheita e eu não posso fugir. Eu não consigo fugir. Então nós precisamos cuidar muito bem dos nossos pensamentos. Enviarmos bons pensamentos, que nós vamos colher bons sentimentos. De retorno nós teremos harmonia, para que nós possamos continuar na nossa escalada de evolução, para que nós possamos continuar nesse caminhar. No Livro dos Espíritos, na questão 909, Allan Kardec pergunta: poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? E os espíritos respondem, sim, e frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é a vontade. Ah, quão poucos dentre vós fazem esforços. Então os espíritos aqui nos dizem que para vencer as nossas más tendências, lembra que nós falamos da memória, né, no encontro passado? Para vencer as nossas más tendências, nós precisamos fazer o esforço da vontade, que nós ainda não sabemos utilizar esse atributo. Esse é outro atributo importantíssimo na nossa evolução. Aprender a utilizar essa potência, a usar a vontade para as nossas modificações, para vencer em nós aquilo que nós tanto queremos, né? Mas muitas vezes nos falta aquele impulso, né? O impacto determinante, como diz Emmanuel, que é a vontade. Acionar esse botão da vontade. Nós precisamos aprender a utilizá-lo para modificar. Inclusive, se eu quero educar o meu pensamento, eu preciso aprender a utilizar da vontade. Porque se eu não utilizar da vontade, eu não consigo educar o pensamento.
Então, a vontade, ela vai nortear a nossa, é um imã que vai nortear a nossa evolução. Então, nós precisamos aprender a utilizar esse atributo, despertar em nós essa grande potência espiritual que todos nós trazemos. Leon Denis nos diz ainda, por que meio poremos em movimento as nossas potências internas e as orientaremos para um ideal elevado? Pela vontade. A vontade é a maior de todas as potências, é em sua ação comparável ao ímã. A vontade pode atuar com intensidade sobre o corpo fluídico, ativar-lhe as vibrações e, por esta forma, apropriá-lo a um modo cada vez mais elevado de sensações, prepará-lo para mais alto grau da existência. Então, a vontade, ele diz que é a maior de todas as potências da alma, a maior de todas as potências do espírito. Quando nós acordamos para isso, desse poder que nós temos em nós, como um atributo que Deus nos deu, inerente a toda criatura humana, todo ser humano, nós precisamos então despertar, né? Quando nós acordamos para isso, nós acordamos para uma nova etapa de existência, uma nova etapa da evolução. Nós podemos chegar por meio da vontade àquele grau tão almejado de pureza, de elevação. Gradativamente nós vamos nos melhorando, a cada etapa um pouco mais de melhora. Então, colocando essa potência a nosso favor, nós podemos evoluir e crescer. Nós podemos nos melhorar a cada dia e viver em muito mais luz, muito mais leveza de alma, de espírito, num clima de muito mais harmonia, com muito mais esperança, fé. Nós construiremos então em nós uma nova etapa de evolução. Nós construiremos a partir de agora aquilo que nós tanto almejamos. Está nas nossas mãos utilizar esse atributo divino para alcançarmos esse nosso objetivo. A vontade é a gerência esclarecida e vigilante, governando todos os setores da ação mental, de acordo com Emmanuel. Então, Emmanuel nos diz que a vontade é a gerência esclarecida, é a diretoria de todas as nossas ações mentais. A vontade é ali a diretoria, a gerência vigilante, esclarecida. Todos os nossos atos mentais passam por essa diretoria, passam por essa gerência. Então, a vontade, ela é aquele impacto determinante, como ele diz. Ele é o botão que eu vou acionar para direcionar para que lado eu vou da evolução. Para o lado direito, para o lado esquerdo. É o leme do barco. Para onde eu vou? Eu escolho. Está em mim. Ninguém pode escolher por mim. Eu posso escolher, acionando esse botão, acionando esse leme. Aí eu posso direcionar para o lado direito. Eu posso direcionar para cima. Eu posso construir o novo, novas criações mentais. Eu posso crescer, expandir, evoluir, sair de mim para compreender o outro. Eu posso me tornar um ser mais luminoso. Depende de nós, né? Depende de cada um de nós acionar ou não esse botão e evoluir. Então, sempre que nós estivermos passando por uma dificuldade no nosso dia a dia, né, na rotina nossa, nós temos que lembrar desse atributo, da vontade. Quando eu estiver em dificuldade de relacionamento, quando eu estiver para fazer uma escolha, usar o botão da vontade, educar o pensamento para a modificação dos sentimentos, lembrar dos nossos atributos, lembrar do nosso ideal, do nosso objetivo como espíritos imortais, o que estamos fazendo na Terra. Qual é o nosso objetivo? Usar a vontade para atingir esse objetivo, que é o aperfeiçoamento, chegar até a escala da pureza dos sentimentos. Precisamos sempre lembrar disso e acionar esse botão da vontade no nosso dia a dia. Se a vontade for direcionada para as necessidades reais do ser espiritual, ela trará uma postura mental condizente com o Evangelho de Jesus. Então, a vontade direcionada para as reais necessidades do ser. Quais são as reais necessidades do ser? Para que nós existimos? Para que estamos na Terra? Qual é o nosso objetivo de vida? Qual é o motivo da reencarnação? Nos aperfeiçoarmos? Nos melhorarmos? Aprendermos? Corrigirmos alguns erros do passado? Construirmos, né, um novo grau de existência, de evolução? O nosso objetivo não é sermos filhos de Deus em plenitude, plenitude de amor?
expandir em nós esse amor, crescer como espíritos, deixar brilhar a luz, como disse Jesus, brilhar a nossa luz. Esse é o nosso objetivo de vida. Essas são as construções eternas, as construções que nós levaremos do outro lado da vida, que é a nossa vida verdadeira, para a pátria espiritual. Essa é a nossa conquista. Então, se a nossa vontade for acionada para essa real necessidade do ser, a partir daí, nós começaremos a viver de acordo com o Evangelho de Jesus. Nós viveremos o Evangelho. Nós não mais falaremos, estudaremos, nós viveremos esse Evangelho. Nós seremos o roteiro vivo do ensinamento de Jesus na Terra. E a partir daí, nós teremos boas escolhas. Usaremos o nosso livre-arbítrio para o bem, para o amor, para crescermos. Jesus deixou esse legado de amor. Nós só chegaremos ao Pai por meio do amor. Ele é o caminho. Então, quando nós utilizarmos esse atributo grandioso, essa potência da alma, para a nossa verdadeira condição, para nossas necessidades reais, então nós vamos viver o Evangelho de Jesus. Cada vez de forma maior, de maior plenitude. Nós seremos coerentes. Nós não seremos mais espíritas somente na casa espírita. Nós seremos espíritas em todos os locais que nós estivermos, no nosso dia a dia. A nossa caridade não será aquela caridade com hora marcada, aquela caridade que só acontece às quartas-feiras enquanto eu estou na casa espírita. Não, eu serei o ser caridoso em qualquer lugar, em qualquer ambiente. E é isso que nós precisamos ser. Nós precisamos despertar para isso, sermos benevolentes, indulgentes, tolerantes, pacientes, usar a nossa vontade para essa transformação interior. Aí sim, nós estaremos no roteiro deixado por Jesus e alcançaremos dentro de nós uma harmonia e um estado de pacificação e teremos em nós a esperança de lutarmos a cada dia para sermos melhores hoje do que ontem. Esse é o legado da doutrina espírita. Esse é o legado da evangelização, nos despertar para viver a doutrina dos Espíritos, nos despertar para compreender o Evangelho de Jesus e aplicar esse Evangelho de Jesus, vivenciar esse Evangelho de Jesus, nos iluminando e auxiliando os nossos irmãos de caminhada, porque nós não conseguiremos chegar à felicidade sozinhos. A felicidade é algo que só constrói em união. Não dá para ser feliz se alguém do nosso lado está sofrendo. Nós só seremos felizes quando todos nós, unidos, num só pensamento, buscarmos a felicidade em comunhão. Nós estamos entrando no portal da nova era, onde todos buscaremos essa realidade. Então, que nós possamos nos preparar, limpar essa nossa túnica e dar o melhor de nós. Nós já temos o conhecimento, nos falta a aplicação. E a evangelização está aqui para nos auxiliar nessa nova etapa da nossa vida, para que possamos evoluir de forma consciente. Agradecemos a todos e até o nosso próximo encontro.